Olá, voltando aí com o nosso projeto em Django. O último vídeo a gente, nós criamos aqui a nossa pasta raiz, do nosso projeto. Também aqui abrimos a nossa pasta com o PyCharm. Então já está tudo pronto aqui. Vou iniciar aqui o meu PowerShell como administrador. Vou entrar dentro da pasta. Então vou dar um CD, já tenho aqui o caminho copiado. Vou entrar na pasta e vou aqui Python manage py.py e pedir aqui para fazer o run server para a gente estar conectando aí no servidor. Então copiar, Ctrl C. Eu acho que isso está aberto, então está conectado aqui. Vou fazer assim para a gente não ficar aqui abrindo aqui, voltando dentro da pasta, depois sair para reiniciar o nosso servidor aqui. A gente pode fazer assim, ó, a gente faz isso aqui, tá? Podemos assim diminuir um pouco assim, deixa num canto. Então esse aqui vai ficar rodando o nosso server, tá? Deixa aqui, vamos abrir outro para a gente poder estar trabalhando. Então isso aí evita ficar abrindo aqui, entrando na pasta, saindo, rodando servidor. Então é menos estressante aí, tá? Então vamos aqui então continuar. Bacana, vou entrar aqui novamente. Então cd, eu já tenho o caminho salvo, então vou entrar aí dentro da pasta e vou pedir aqui um ls para listar o que a gente tem lá. Então bacana, aqui a gente está com todos os nossos arquivos, tá? A nossa pasta aqui, o website, tá? Aqui tem a conexão aqui, tem o arquivo aqui SQLite 3, tá? Que é o nosso banco de dados, vem padrão. Temos aqui o nosso manage.py e também temos aqui um ponto IDEA. Então isso aqui é ali, simplesmente é um arquivo do PyCharm, tá? A gente está usando o PyCharm, é simplesmente isso aí. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos entrar aqui, vamos criar aqui o nosso primeiro app. Então eu vou colocar aqui Python manage.py start app, desta forma. Então vamos criar aí o nosso primeiro app, tá? Então eu estou dizendo aqui Python manage.py start app, vai iniciar o nosso app. E agora eu vou dar o nome do meu app. Então vou colocar aqui música. Eu vou aqui fazer isso aqui e observe aqui que vai criar uma pasta aqui com este nome aqui, música, que é o nome que a gente está dando para o nosso app, tá? Então vou dar enter. Já coisou aqui, ó, já adicionou aqui o nome do nosso da nossa app aqui, tá? Então já temos aqui a pasta música, a pasta website com os nossos arquivos. Bacana, né? Então vou minimizar aqui para vocês entenderem. Então aqui dentro da minha pasta música, se eu expandir aqui, olha que veio um monte de arquivos já que ele criou aí para a gente, tá? Se eu expandir a minha web, tá? Vem aqui também os arquivos da raiz da pasta, tá? Bacana aí, né? Então tá funcionando até aqui. Bacana. Então a partir daqui já começa então trabalhar aqui a nossa aplicação. Por exemplo, se eu vim aqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar são nas URLs. Por exemplo, se eu vim aqui e colocar aqui o nosso servidor e digitar aqui
user, primeira coisa, o Django vem na nossa pasta, ele diz aqui que só tem uma URL válida, que é a de mim, que é a padrão do Django, tá? Então, aqui ele vai vir direto. Você acessou lá, chamou a URL, ele vai vir direto neste arquivo aqui, URLs, e vai ver se tem aqui, ó, se tiver a nossa URL aqui que for igual que a gente chamar lá, ele vai ler e vai abrir a nossa URL, tá? Então o que que acontece? Se não tiver esta URL aqui, ele vai dar a mensagem de erro. Você chamou lá, tá? A URL. Ele vem, primeira coisa que ele vai vir checar é aqui no nosso arquivo URLs. Ele vai chegar aqui, tá, reconheceu, então ele vai chamar a nossa página, tá? Se não tiver, vai dar erro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso arquivo de URLs, tá? Então vou vir aqui. Então, observando aqui, a gente só tem na nossa pasta raiz, o website, este arquivo. Então, como a gente está criando o nosso app aqui, então a gente vai ter que criar aqui, ó. Se eu vim aqui expandir, que deixa eu minimizar aqui, a gente não tem esse arquivo de URLs aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, vamos aqui, botão direito, New Python File, tá? Então, vou criar aqui as URLs. Então, é só colocar urls.py desta forma. Vou dar OK. Então, agora a gente já temos aqui também, aqui na raiz, urls.py e urls.py. Bacana até aqui. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é importar aqui as configurações das nossas URLs. Então já vou vir aqui, ó, já que a gente tem o arquivo aqui na website, que é a pasta raiz, e não no nosso apps aqui na nossa aplicação, a gente está fazendo agora, tá? Então eu vou ter que importar aqui as configurações das nossas URLs. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, que já está pronto, tá? Vou fechar aqui e vou dar um Ctrl V aqui, ou paste. Então já fizemos a importação aqui das nossas URLs, das configurações. Bacana, só que aqui a gente vai tirar aqui, então vai ser só aqui from django.config urls.urls import url. Então tá bacana aí. Bacana. Outra coisa que a gente tem que fazer é aqui, ó, from.import views, desta forma. Por que que eu tenho que fazer essa importação aqui? Porque quando eu digitar a minha URL lá, ele vai vir direto aqui na URL, tá? Vai conferir se tem essa URL existe, daí ele vai entrar no nosso arquivo views. Views é onde é que vai ficar o nosso conteúdo visível aí para o usuário, tá? Então a gente tem que chamar ele aqui, nós tem que chamar este arquivo view.py aqui, tá? Então digitamos lá, por exemplo, usuários, ele vai entrar dentro da nossa dentro do nosso arquivo aqui, URLs, vai verificar se aquela URL existe. Se existe, então ele vai chamar o próximo arquivo, que é o views, tá? Então bacana aí. Então vamos aqui configurar a nossa primeira URL aqui, que vai ser a de index, tá? A página principal. Então vou vir aqui já na de baixo aqui no website, vou copiar aqui, vou copiar tudo aqui, Ctrl C, vou vir aqui na nossa URL, vou dar uns espaços e Ctrl V. Então bacana aí. Vou fazer assim, vou dar um Ctrl X aqui, então Ctrl X para recortar, vou apagar até aqui, tá? Vou abrir colchetes,
Vou dar Enter aqui e vou dar um Ctrl V aqui, só para colar aqui a nossa URL. Então, o que acontece aqui? Para configurar uma URL, aqui é URL, esse R aqui significa o início da URL, este símbolo aqui, ele significa o final da URL. Como a URL index é uma URL que não tem fim, ela é única, então antes aqui, só que aqui eu movi ele, então aqui a gente tem que colocar um símbolo de dólar, tá? Dollar sign. Então vem aqui, coloco o símbolo de dólar, tá? Vírgula, ou seja, não vírgula, aspas simples, tá? Agora sim, vírgula, não tem esse parênteses aqui, vou apagar tudo aqui para a gente fazer passo a passo. Então, o que tem que entrar aqui? Views.index, que é a URL que a gente está configurando, vírgula, qual é o nome? Não temos que passar o nome da nossa URL, então entre aspas simples, index. Simplesmente isso. Fecho aqui o parênteses e vírgula no final, tá? Então aqui a gente já configurou a nossa URL principal da index aqui, tá? Bacana. Agora, quando eu digitar lá minha URL, tá? Ele vai vir direto nas nossas URLs aqui do website, tá? Então, ele vai chegar aqui e vai ver que não tem essa URL aqui, a index aqui. Então, para que isso aí aconteça, dele reconhecer agora este arquivo de URLs que a gente está criando aqui para nossa apps aqui, então eu tenho que simplesmente vir aqui na do website e importar aqui um package que chama include, simplesmente isso. Então, quando ele chegar aqui, ele vai ver aqui que a gente está chamando aqui o nosso, a gente está incluindo aqui este package include, então ele vai procurar para o outro arquivo de URLs e vai encontrar aqui a nossa URL, tá? Então isso aí não causa erros por causa deste vínculo aí com este arquivo aqui. Bacana. E aqui na nossa pasta raiz de URLs aqui no website, a gente também tem que incluir aqui o nosso arquivo música nas URLs. Vamos ver. Tá, eu já estou boiando aqui como a gente está fazendo aqui o include, então tem que ser perfeitamente igual esse arquivo aqui. Então vou copiar aqui porque aqui já está correto, Ctrl C, vou voltar aqui na do site e vou dar um Ctrl V. Só que aqui agora vai ser o URL de admin e incluir aqui a nossa pasta música, tá? Então aqui, como a gente copiou, só vou modificar aqui. Aqui então vai ser admin, não tem o $sign, tá? Porque ela vai ser ela vai ter final, então admin barra, e agora vamos colocar aqui admin.site.urls desta forma, e aqui não tem isso, e para aqui. Bacana aí. Vou dar um espaço e agora eu vou incluir a nossa pasta principal. Então URL, abro parênteses, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então vai ser o que? Agora a gente vai incluir aqui música, tá? Então desta forma, e aqui include, abro parênteses, entre aspas simples, vou dizer que música.urls desta forma, tá? Bacana. Então
tendo feito tudo isso aí, agora vamos testar. Opa, mas antes a gente tem que criar nossa página de index, né? Não foi criada ainda. Então vou vir aqui em views. Deixa eu minimizar aqui isso. Aqui em views, duplo clique, vou apagar isso aqui que não vai ser preciso. Então vou ter que importar aqui from Django, que vamos importar aqui ponto http import http response desta forma. Então vamos criar aqui a nossa função. Então def, vou colocar index porque vai ser da nossa index que vai puxar. Então sempre tenho que passar aqui request desta forma e 2 pontos. Vou pedir aqui para fazer um return o que http response desta forma, entre parênteses vou colocar aqui um H1. Então vou pôr aqui H1, já vou fechar aqui H1 e vou colocar aqui por exemplo, esta é a página de músicas homepage. Pode ser desta forma, tá? Só que aqui tem que estar entre aspas duplas. Pago uma aqui, outra aqui, isso. E vamos testar. Então vai retornar, ok. Então vou salvar tudo, vou vir aqui no meu navegador. Se eu voltar aqui agora e aqui digitar música, então vai dar certo. Deu um erro aqui porque tá, já sei, é por causa disto aqui. Aqui é R maiúsculo e não minúsculo. Response, porque aqui a gente passou aqui maiúsculo. Então salvar tudo. Então vamos fazer um refresh. Isso funcionou perfeitamente. Esta é a página de música homepage. Então tá funcionando até aí. Eu vou ficando por aqui e volto com outro vídeo. Um abraço, tchau.